O Nivus foi lançado em 2020, desde então é sucesso de vendas para quem busca um carro com um visual legal e também uma tocada legal. Mas a gente já está em 2025, hora de um tapinha de meia-vida, que a Volkswagen fez, trazendo um novo visual e atendendo principalmente às críticas relacionadas ao acabamento. Será que o Nivus tem mais conteúdo a oferecer, além de uma carinha de descolado? É o que a gente vai descobrir na nossa avaliação do Nivus Comfortline 200 TSI 2025. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Nivus foi lançado em 2020 sendo um carro derivado diretamente do Polo, então essa porção central toda, ou seja, a cabine, é do Polo. Conformação, acabamento, ergonomia, dimensões, só que a gente tem uma frente de SUV e essa traseira, né, com esse caimento mais coupé, que fez muita gente inclusive lembrar do Pointer, lá de 1993. De 2020 até 2025, esse carro teve apenas uma opção de motor e câmbio, o 200 TSI com câmbio automático de 6 marchas e duas de acabamento, o Comfortline e o Highline. Foi só agora em 2025 que a linha ficou talvez verdadeiramente completa. Então agora você tem 4 opções de Nivus para comprar. O Sense, o Comfortline, que é exatamente esse cara aqui intermediário, e o Highline, topo de linha. Esses 3 com o motor 200 TSI e o câmbio automático de 6 marchas. E você tem o recém-lançado Nivus GTS com motor 250 TSI ou 1.4 TSI, também com câmbio automático de 6 marchas. Agora em 3 de maio de 2025, esse carro aqui, o Comfortline sem opcionais, custa R$ 143.490 na pintura preta, que é a única sem cobrança extra. Como você está vendo aqui, com esse vermelho Sunset, que é pintura metálica, as rodas de liga leve aro 17, as de série são de liga leve aro 16, e também a Volksplay Connect, ou seja, a central multimídia com internet 4G, esse carro vai a R$ 148.880. Lembrando, o Nivus Highline foi lançado lá em 2020 custando R$ 99.990. Tem uma diferençazinha de preço aí entre o seu lançamento e hoje, por mais que o carro não tenha mudado tanto assim. E quais foram as mudanças que a Volkswagen fez para a linha 2025 do Nivus? Pode não parecer, mas na frente muita coisa mudou. O para-choque é novo, a fixação do logotipo da Volkswagen também é novo para dificultar o roubo do radar do ACC. E agora a gente tem essa barra cromada aqui ligando os faróis justamente na altura do filete de LED. Só na versão Highline e GTS esse elemento também é iluminado. Os faróis são novos, mas mantêm bem a estrutura básica do anterior. Onde a gente tinha faróis de neblina, agora a gente tem pequenas reentrâncias para escoar o ar. Então entra por aqui para que o ar passe pela lateral das rodas, evitando a turbulência, melhorando o consumo em estrada. Toda a linha também recebeu rodas novas, a Sense calotas aro 16, Comfortline liga leve aro 16, Highline liga leve aro 17 e GTS liga leve aro 17 com as novas rodas de aro 18 como opcionais. O desenho de todas elas é novo, com exceção dessa daqui, que é um opcional dessa versão Comfortline e tem exatamente o mesmo desenho da antiga roda do Highline, ainda que com outras cores. Na traseira as lanternas aqui também são novas, então você tem o mesmo formato básico, mas atendendo a pedidos antigos, agora você tem esse elemento, essa fita de LED ligando as duas pontas. Fique tranquilo, não é um Versailles que você está vendo na rua não. É o novo Nivus. O para-choque traseiro também é novo, mas é do lado de dentro onde a Volkswagen deu mais atenção para tentar desfazer uma impressão que era muito negativa no Nivus. A capa dos bancos é totalmente nova. A gente tem aqui algo bem mais trabalhado do que a gente via anteriormente na versão Comfortline. Então olha, a gente tem o nome do carro aqui, a gente tem essa parte cinza, esses elementos meio Tron, sabe? O filme com essa costura azul. Enfim, é o mesmo formato de banco, o mesmo espuma, o que é muito positivo, mas com uma capa nova que eu pessoalmente achei bastante bonita. Antes, na versão Highline, você já tinha esse medalhão, essa parte central da porta totalmente revestida em tecido. Agora você também tem no Comfortline, olha, então isso tudo aqui é tecido, com uma camada bem fina de espuma. Aqui a gente continua com apoio de braço, numa espuma bem generosa e novidade.
saias de banco nós também temos agora. Lembrando, anteriormente o Nivus não tinha, assim como o Polo. Era uma crítica constante, né, a armação dos bancos exposta. Aqui a Volkswagen resolveu, mas infelizmente só para o lado do motorista. Do lado do passageiro a gente ainda não tem essa saia. As cores também são novas, especialmente desse elemento aqui, esse pad central do painel, que agora é esse tom de aço escovado. Mas vinil só na versão Highline e GTS. E ninguém reclamava, mas a gente também tem uma nova central multimídia, a Volksplay, que mantém os mesmos recursos básicos, mas agora tem internet embarcada 4G. Como vocês podem ver, foram mudanças bem pontuais, mas bem assertivas, em um carro que já era sucesso de vendas, mesmo diante de tantas críticas relacionadas ao acabamento. Acho que essas mudanças vão ajudar aquelas pessoas em dúvida, talvez, finalmente embarcar no Nivus, assim como sua carinha nova. Debaixo do capô a gente também tem novidades, nada de sistema híbrido leve, nada de um novo motor, mas nós temos novas programações aqui de motor e câmbio, novos mapas de motor e câmbio. A potência e o torque não mudam, então a gente está falando de um carro que ainda entrega 116 cavalos de potência na gasolina e 128 no álcool. De torque, 20,4 kgfm ou 200 Nm. Daí inclusive vem o nome desse motor, né? 200 TSI. O que mudou? A Volkswagen fez uma programação nova de injeção e de mapa de câmbio para atender às novas regras de emissão, a PL8, que estão cada vez mais restritas, né? As regras do Proconv. Então a gente vai ver um pouquinho enquanto a gente vai andando, questão de mapa de acelerador e mapa de câmbio, mas já adianto que foram mudanças bem eficientes quando você fala em termos de emissão e também consumo de combustível. O projeto básico do motor, no entanto, ele não muda. Totalmente em alumínio, ele tem duplo comando de válvulas, é variável nos dois comandos, variação de fase, injeção direta, coletor de escape integrado ao cabeçote, ajuda a esquentar o motor mais rápido, encher a turbina mais rápido. Ele tem um water cooler. É um motor ainda bastante moderno, ainda que tenha surgido já há 10 anos no Up TSI. Então é um motor já conhecido em termos de manutenção, ele é over-engineered, ou seja, sobre engenharia, que é um motor parrudo, muito forte no sentido de robustez da palavra. E uma coisa que eu preciso deixar claro, sincronia das polias é feita por uma correia dentada tradicional de borracha, não é banhada a óleo. Com o pânico do Onix, todo motor tem correia dentada banhada a óleo, né? Este daqui não, é uma correia que você troca a cada 5 anos ou 120 mil quilômetros. Não precisa falar muita coisa, né? Não tem manta e a pintura é diferente do lado externo. Mas os elementos aqui ficam bem colocados e tem um pontinho aqui para você não queimar a mão na hora de mexer na vareta, que eu acho que é bastante positivo. Suspensão também não muda muita coisa. McPherson na dianteira, eixo de torção lá na traseira, freios a disco ventilado aqui na dianteira, freios a disco sólidos ali na traseira e o vão livre continua o mesmo. A gente está falando de 16,6 centímetros. Medida das rodas, igual aqui a gente tem pneus 205/55 aro 17, lembrando as rodas de liga leve 17 aqui, são opcionais. Esse carro está com Pirelli Scorpion, gosto bastante desses pneus, gostava em outros carros e também continuo gostando aqui. O que é muito positivo no Nivus ainda, e felizmente, é o seu pacote de segurança. Então, além de uma estrutura muito sólida, fruto dessa boa plataforma MQB, a gente tem um pacote de assistências à condução ainda bem relevante para um carro intermediário. Então a gente está falando de um carro que tem AEB, ACC, detector de fadiga e alguns recursos eletrônicos bem interessantes dessa plataforma MQB, como o XDS, que é o bloqueio eletrônico de diferencial que puxa o carro para dentro da curva, e também o sistema que limpa os discos de freio em caso de chuva através das pastilhas. Toda essa boa estrutura, essa arquitetura eletrônica, esses itens de assistência à condução dão ao Nivus 5 estrelas nos testes do Lightning Cap, isso já dentro dos novos critérios. Felizmente, segurança é um ponto que a Volkswagen ainda está dando bastante atenção. Sem mudança de geração, é óbvio que dimensões não mudam. Então a gente está falando de um carro de 4,27 m de comprimento, 2,56 m de entre-eixos, lembrando esse é o mesmo do Polo, 1,49 m de altura, ou seja, ele é 4 a 5 centímetros mais alto do que o Polo, e 1,75 m de largura, sem contar os retrovisores. Ele pesa pouco mais de 1.200 kg, tem um tanque um pouquinho menor do que era antes, agora com 49 litros, e o que é positivo, a capacidade de carga dele é de 423 kg. O que eu acho muito positivo porque o Nivus é um carro fácil de você ver, pelo menos em São Paulo, blindado.
Então você ainda consegue blindar ele, manter uma boa capacidade de carga e ainda também um bom desempenho. Vocês devem ter notado que eu estou falando de Polo algumas vezes. Eu acho que nessa altura do campeonato muita gente já deve saber que o Polo, apesar de ter emprestado muita coisa ao Nivus, não emprestou o seu porta-malas. Porque aqui a gente tem um porta-malas muito bom de 415 litros de capacidade. Um Compass, por exemplo, que é um SUV médio, fica ali na faixa dos 430, 440. E é uma boca grande, como vocês podem ver, tá vendo? O acabamento, correto. A gente tem batente de plástico, a gente tem um feltro simples aqui dentro, e acho que tudo bem. O banco é bipartido, então você consegue equilibrar aí carga e passageiros de acordo com a sua necessidade. A gente tem um material aqui bom, né, nesse revestimento da cobertura do porta-malas, e aqui toda essa parte central também revestida de plástico. E como é padrão em carros da Alemanha, né, a gente tem o triângulo preso aqui. Então você não precisa tirar toda a sua bagagem para usar o triângulo. O que é positivo também é que o step ele vai aqui por baixo e por dentro. E apesar dele ter etiqueta de temporário, ele não é o step linguicinha. Então lembrando, rodas 205/55/17, step 195/65 aro 15. Então você ainda tem uma boa parte do comportamento dinâmico do carro bem preservada. Câmera de ré, e aqui a gente tem o botão para abertura da tampa. Esse porta-malas maior vem muito por conta desse comprimento maior e principalmente por conta do balanço traseiro, que não é tão longo quanto no Fastback, por exemplo, que é seu principal concorrente, mas é claramente mais longo do que do Polo. Fora as novidades que vocês já viram, o interior aqui segue a mesma pegada. Então os materiais são bem simples, ainda mais com essa mistura de cores, essa mistura de texturas que é bem conservadora, mas a montagem de modo geral é boa. Não se nota aqui grandes falhas de acabamento em nenhum lugar que você olhe. Acho que, mais uma vez, as mudanças que a Volkswagen fez aqui foram bem assertivas. Uma novidade que a gente tem é a central, como eu comentei com vocês, que faz par com essa tela de 8 polegadas. Essa é a página inicial da central e é a primeira vez em todos os nossos testes que a gente tem um problema com a Volksplay travando. Mas ela travou só nessa página, a gente tem alguns widgets aqui. Nas outras, como vocês podem ver, a gente tem o funcionamento normal. E o que a gente tem de recurso aqui? A gente tem alguns atalhos nas duas laterais. Aqui você tem atalhos de configuração do carro, diversas opções, como por exemplo, se o ACC vai resgatar a velocidade de maneira esportiva ou econômica, ar-condicionado para desligar o start-stop e abrir a tampa do porta-malas, que lembrando, você também pode fazer direto pelo botão. Aqui você tem um atalho para aplicativos nativos da central, então você pode baixar mais na loja, né, Volkswagen Play Apps, que a gente tem alguns, por exemplo, Waze, Sem Parar, Estapar, Spotify, você pode baixar aí de acordo com a sua vontade. E como eu comentei, agora a gente também tem o 4G embarcado aqui, você consegue ligar o Wi-Fi, aí no caso vai desconectar o espelhamento sem fio, gestão de dispositivos e a internet do carro. E claro, espelhamento sem fio continua aqui como antes, você pode usar ele sem problema absolutamente nenhum. Uma coisa que é uma novidade interessante para a linha 2026 é que, além do carregador por indução que a gente já tem aqui, agora a gente também tem um carregador que é refrigerado, então você pode deixar seu celular aqui sem problema nenhum. Claro que aqui você também tem duas entradas USB do tipo C que são iluminadas. Lembrando, esse pacote de conectividade aqui é um opcional. Por um ano você não precisa pagar mensalidade. A partir desse período ele custa, se eu não me engano, R$ 25 por mês. Nesse caso, se você quiser assinar, você vai ter esses recursos de carro conectado e você também vai poder fazer a gestão do seu veículo pelo aplicativo. Por exemplo, ligar a distância, deixar o carro sendo climatizado, gestão de onde o carro está, definir perímetros. Acho que é um serviço interessante para muita gente, mas poderia ser mais do que um ano. Poderia ser, por exemplo, os 3 anos, que é o período da garantia. Aqui no painel de instrumentos a gente não tem o Active Info Display, que é a tela de 10,2 polegadas. Não, a gente tem um painel mais simples de 8 polegadas. Então, ele é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui são apenas elementos decorativos, tá vendo? Que dão essa noção de completude do painel. O que é interessante é que você pode definir as informações que você quer, por exemplo, no centro. Então aqui, seja no velocímetro ou seja no conta-giros, você aperta o comando no volante e você pode colocar, por exemplo, dados de condução,
que vai te dar o seu percurso, quanto você gastou, tempo. Você pode ter um repetidor digital de velocidade. Você tem diversas opções aqui e todas elas também são espelhadas, mais uma vez, caso você queira usar o velocímetro digital. E você também tem uma outra opção que te dá a velocidade ao centro e as informações nas laterais. Também pelos botões do volante, você consegue selecionar. Aperta aqui o botão da esquerda a informação que você quer aqui. Vou deixar, por exemplo, consumo instantâneo. E aqui do lado direito eu quero deixar o consumo médio, por exemplo. Então você tem essas possibilidades. É um painel simples, ele não te dá tantas possibilidades de informação e nem de personalização igual o Active Info Display, mas ele é funcional. A tela é boa, tem boa leitura, a luz é boa, mesmo sob luz forte a leitura é fácil, então eu acho que ela está bem justa para uma versão intermediária. Mas uma versão intermediária bem equipada, porque a gente está falando de um carro que preço base chega perto ali dos 145 mil reais. Então, tirando as rodas 17 e o 4G da central, tudo que vocês estão vendo aqui é de série. Então você tem a central com espelhamento sem fio, aplicativos, o painel digital, volante multifuncional, os itens de assistência à condução, ar-condicionado automático de uma zona, chave presencial, farol automático, enfim, é um pacote bastante correto para uma versão que está ali bem no meio da linha. Se você quiser mais em termos de acabamento, itens de comodidade e de segurança, você pode optar também pelo Highline, mantendo esse mesmo conjunto mecânico. Uma herança que é muito boa do Polo é a ergonomia do Nivus. Porque aqui você tem um carro onde você, na posição mais baixa, se senta razoavelmente baixo. Mas se você quiser sentar na posição mais alta, você também consegue ficar bem alto, como é o caso aqui agora. Outra coisa que é muito positiva, você tem regulagem de altura dos dois cintos dianteiros, então tanto para o motorista quanto para o passageiro. Esse é um item que muitos carros estão deixando de oferecer. E o que é muito bom também é que o volante tem regulagem de altura e de distância, em um campo muito, muito bom. Ele também está muito bem centralizado aos bancos e aos pedais. Os pedais têm acesso super fácil. Você tem um apoio de pé aqui que não deixa seu joelho muito flexionado, então o acesso aqui é tranquilo, sem problema absolutamente nenhum. E esses bancos são ótimos, realmente ótimos, não tem outra palavra para eles. Aqui a densidade da espuma é muito boa, ela é firme, sem ser dura, então não incomoda em trajetos longos. Reparem como você tem abas muito boas, seja no assento, seja no encosto, que te abraçam bem sem te apertar. Então mesmo se você for uma pessoa mais larga ou mais pesada, isso aqui não vai ser um incômodo. O comprimento dos bancos também é muito bom, apoiando muito bem as pernas. É um banco largo até na região dos ombros, então reparem, ele dá um apoio completo para o seu corpo. Outra coisa que eu acho que é muito positiva, o apoio de cabeça não é daqueles que empurram o seu pescoço para frente. Então, de fato, se sentar aqui no Nivus é algo muito, muito agradável. Volante bem centralizado, muitas possibilidades de ajuste e bancos que são realmente excepcionais. Um destaque nessa categoria. E aqui atrás a pegada é a mesma, porque mais uma vez, olha, reparem como os bancos são compridos, dão um apoio muito bom para as pernas, inclusive como eles têm pequenas abas laterais para quem vai nas extremidades, que também passam uma sensação de aconchego bem agradável. É um carro com bancos dianteiros e traseiros prontos para fazer viagens mais longas. E o espaço, apesar de não ser tão bom quanto um Kicks ou um Creta, por exemplo, é correto. E aqui, mais uma vez, lembrando, a gente está falando da mesma cabine do Polo. Esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura, vou ficar bem ereto aqui, olha, eu tenho mais ou menos 5 dedos do meu joelho para o encosto. Não dá para falar que é um espaço ruim. Visualmente parece menos, porque o banco é comprido e esses bancos dianteiros são bem bojudos. O que chama atenção aqui um pouco, porém, você tem bom espaço para os pés, mas não tanto para as canelas, por conta do desenho do banco, tá vendo? Um banco bojudo. E esse túnel central, apesar de não ser tão alto assim, acaba que incomoda por conta desse prolongamento do console. Então você tem duas saídas de ar individuais, você pode fechar ela, você tem duas tomadas USB do tipo C que são iluminadas, mas para um terceiro passageiro isso aqui pode acabar incomodando um pouquinho. É um carro que definitivamente
é ideal para 4 pessoas. A capa do banco segue o mesmo padrão que vocês já viram lá na dianteira, com essas mesmas costuras azuis. Apoios de cabeça são individuais, nada daqueles apoios integrados ao encosto, igual as versões intermediárias de Polo e Terra. E o espaço lateral é correto. Mais uma vez, não é um carro para levar 3 pessoas aqui atrás. O ideal é que de fato você leve no máximo 2. Nessas condições vai todo mundo muito bem acomodado, inclusive porque o espaço para a cabeça é bom. Olha, a gente está falando aqui de mais ou menos 4 dedos da minha cabeça até o encosto, e você ainda tem bons porta-objetos aqui nas portas, além de 2 pontos de iluminação individuais, né? São luzes halógenas tanto na traseira quanto na dianteira. Enfim, um carro de fato muito cômodo, muito agradável para você fazer viagens mais longas. Inclusive aqui no canal a gente já fez um vídeo de teste em estrada do Nivus Highline pré-facelift. Então é interessante você conferir também caso você queira outra situação de uso. Falando aqui das portas, infelizmente o padrão de acabamento não é o mesmo da dianteira. Os puxadores também são novos, né? São puxadores melhores do que eram antes e tem essa textura, mas é tudo em plástico, que passa uma impressão um pouquinho negativa. Pelo menos aqui onde apoia o braço, poderia existir o mesmo revestimento em tecido com espuma que a gente vê na dianteira. Mas, como eu comentei, um bom espaço aqui para guardar celular, carteira, uma lata, e o carro está desligado, não creio que vai funcionar, mas os vidros também são de um toque aqui na traseira. Um ponto é que ele não desce inteiro, então você acaba tendo esse pequeno pedaço de vidro aí no seu caminho. Talvez se tivesse um falso quebra-vento aqui, poderia ser melhor, só que mais uma vez, toda essa parte central aqui é uma herança do Polo. Acho que com essa sexta janela aqui na lateral, um falso quebra-vento aqui poderia trazer um pouco de desarmonia visual. Vamos começar então a nossa volta aqui com o Nivus Comfortline, e uma coisa que infelizmente continua chamando a atenção de maneira negativa aqui é a qualidade da imagem na câmera de ré. Já me falaram que não é questão de hardware, e sim de software, que a Volksplay não transmite, né, essa imagem aqui com muita qualidade. O que é uma pena, porque aqui, lembrando, a gente tem a Volksplay Connect e a Volkswagen poderia ter aproveitado a oportunidade aí para melhorar essa resolução. Enfim, é um pequeno detalhe, ela tem linhas, mas não são linhas dinâmicas. Vamos aproveitar essa saída aqui, quero mostrar para vocês a resposta do carro. Pisando no fundo em 3, 2, 1, pisei. Olha, estamos com álcool. Cara, algumas coisas já de cara agradam muito. Primeira resposta. Como vocês viram, um carro rápido, sem pretensões esportivas, mas um desempenho muito mais do que suficiente para um uso urbano, na cidade, mesmo cheio. São quase 130 cavalos, o que nunca é pouca coisa. Segundo ponto, as trocas são bem gostosas. Aqui a gente tem um câmbio automático tradicional, 6 marchas, e ele tem o conversor de torque mais travadinho. Então o que isso significa? Você tem trocas mais secas, mais rápidas. Não são tão secas e rápidas quanto eram lá no lançamento do Nivus em 2020, obviamente não tão rápidas quanto um DSG, mas ainda são trocas que agradam a quem gosta de dirigir. Então acho que passa uma sensação boa de eficiência. O conversor mais preso também não traz aquela característica de trocas que vão se arrastando com escorregamento de conversor. Então acho que aqui é um aspecto positivo que também, inclusive, conversa muito com esse DNA da Volkswagen, né? Essa coisa de privilegiar mais a dirigibilidade. Outra coisa que agrada bastante, a programação dele. Então a gente tem um motor que é torcudo, muita potência embaixo, e a programação do câmbio aproveita disso empilhando as marchas. Então da 1900, 2000, 2100, dependendo da situação, o carro já troca de marcha, ele vai empilhando elas sucessivamente e ele bate no peito e segura, mesmo em giros mais baixos. Então é muito comum
você está fazendo uma retomada, você vai dando mais pedal progressivamente, o carro vai ali segurando a 1.500 giros, o que é muito agradável em termos de ruído, suavidade, porque o motor que está no giro mais baixo ele vibra menos, e também consumo de combustível, que como a gente vai ver no final da nossa volta, é um ponto muito positivo do Nivus também. Outra coisa que também agrada aqui, leveza da direção. É uma direção bem leve no centro. A direção de Volkswagen geralmente não é muito rápida aqui, segue o mesmo padrão, mas eu gosto pessoalmente, acho que está bem ok. E não é uma direção que transmite muitos impactos do piso, ela está muito bem isolada. Então acho que faz sentido para um carro que tem essa proposta de ser um SUV e que ainda trazendo um bom comportamento, uma boa dirigibilidade, também tem esse foco em trazer essa sensação de conforto ao rodar. E à medida que você vai ganhando velocidade, é uma direção que ganha peso também. Uma direção que não exige muitas correções em velocidade de estrada, então você tem boa estabilidade direcional, você tem um diâmetro de giro correto também, aqui bem tranquilo, bem repreensível. Ainda falando de comandos, o freio, escola tradicional Volkswagen, pedal um pouquinho mais firme, progressividade fácil, curso curto, e a progressividade muito boa, modularidade ótimo. E a gente tem, claro, a polêmica, a tradicional polêmica do delay do acelerador. Vamos só fazer essa entrada aqui, eu quero parar e mostrar para vocês o tempo de resposta desse carro, porque tem muita gente que está, acho que, perdendo um pouco o referencial das coisas. Inclusive eu vi até em uma postagem recente no Instagram, cometi esse erro, né, de usar essa rede social, falando que cabia ação civil contra as montadoras por conta do perigo que isso representava. Em primeiro lugar, não existe perigo absolutamente nenhum. Eu estou falando isso aqui no Nivus, eu falei na avaliação do 2008, a gente vem deixando isso bastante claro. Porque existe um delay? Existe. Vou mostrar aqui para vocês agora. Mas é diferente o delay dele existir e dele ser perigoso. Então eu quero mostrar para vocês duas situações. Carro parado. Eu vou arrancar aqui de maneira normal, como se faz no trânsito urbano. Acelerei. Sem problema nenhum. Vocês viram, né? Tudo ok. Agora eu vou sair pisando fundo, porque é justamente nessa situação que ele chama mais atenção. Então, deixa só esse carro passar e vou pisar fundo em 3, 2, 1, pisei. Nessa situação, é algo que de fato você nota mais. Só que você não sai acelerando fundo o tempo inteiro. Para a maior parte das situações de estrada e de cidade, você vai ter uma resposta totalmente correta. Óbvio que seria melhor sem o delay? Sim, seria melhor sim. Mas por fruto, né, de regras de emissão cada vez mais restritas, pessoas que buscam cada vez mais suavidade ao dirigir e melhor consumo de combustível, é o padrão que os carros de todas as montadoras praticamente estão seguindo hoje em dia. Aqui, mais uma vez, existe, mas não é motivo para tanto pavor assim, igual as pessoas gostam de dizer na internet, né? Outra coisa que agrada, e muito, é a suspensão, a dirigibilidade desse carro como um todo. Vou passar mais rápido nessa lombada aqui, observe. 50. Cuidado, veículo A progressividade dessa suspensão é muito boa. Carros da Volkswagen geralmente tem um efeito de não raspar em lombada, mas dar uma queixadinha na hora que cai. Esse aqui não faz isso. É uma suspensão que tem muito curso, ela não bate. Talvez vocês tenham escutado as coisas ali atrás. Ela tem uma boa absorção de regularidades e ainda por cima, um carro que tem um comportamento dinâmico de hatch médio. Eu digo isso sem medo de errar. Lombofaixa, muito, muito bom. E voltando, é um carro que tem um comportamento dinâmico de hatch médio, o que é muito positivo, porque ele é plantado no piso, ele tem respostas absolutamente corretas em todas as situações, e é interessante também como ele tem a traseira um pouquinho mais vível do que a do Polo, por exemplo. Então você pode
jogar a traseira, ela ajuda a fazer o compasso da curva, e que ainda por cima você tem o XDS Plus ou XDS+, que é o bloqueio eletrônico diferencial, que ajuda também em curva. O que ele faz? Ele pinça as rodas do lado de dentro da curva para puxar o carro para dentro. Vou fazer aqui mais uma vez, olha. Sério, é absolutamente desconcertante o quanto esse carro faz curva. Olha, ele tem respostas muito boas. E lembrando, carro sempre tração esportiva, pneus, a gente tem Pirelli Scorpion aqui, é um pneu de SUV. Cara, é realmente admirável. Pneus não ficam cantando em demasia, nada do tipo, é realmente um comportamento muito bom. Então você tem uma suspensão que é até um pouquinho mais firme em alguns obstáculos, mas ainda sem representar nenhum risco, trazer nenhum perigo, sem representar nenhum desconforto, trazer algum incômodo, nada do tipo. E o comportamento é muito bom, cara. Olha isso. Eu sinceramente, eu ficaria o dia inteiro fazendo curva com esse carro. É muito bom, olha isso. É realmente muito bom. Ainda trazendo um conforto em termos de isolamento de impactos. É um carro que tem um rodar firme, mas com boa capacidade de absorção. É um carro que tem bom ângulo de entrada, saída, bom vão livre. Você não tem problemas com valetas, lombadas, rampas de garagem, nada do tipo. Então, de fato, aqui você tem um carro que é irrepreensível de tocada. Olha, mais uma vez. Gente, sério. Isso aqui não é de Deus, não. Caraca, velho. Isso aqui é incrível. Ele é muito, muito bom mesmo de chão. E se você também gosta de uma tocada mais animada, o motor não é barulhento. Vou reduzir uma marcha. Escutem. Não é um motor que invade muito aqui a cabine. É óbvio que sendo um motor 3 cilindros, você tem aquele ronquinho típico dessa configuração. Mas ainda, ó, sem incomodar. Primeira, troca rápida para a segunda. Um ponto de atenção desse câmbio aqui é que, reparem, chamei uma terceira, chamei uma segunda. A redução aqui foi até um pouquinho mais brusca. Eu vou diminuir a velocidade, que eu quero mostrar para vocês a redução para a primeira marcha. Ó. Você acaba tendo um tranquinho desagradável. E as reduções são todas muito boas, então ele vem fazendo a inteirina de sexta, as marchas abaixo também, mas só de segunda para primeira ele dá esse tranco. Possivelmente, imagino que alguma coisa relacionada a controlar o torque, para evitar danos aqui à caixa de câmbio. Que é legal, você tem o modo manual aqui na alavanca, você tem na borboleta, e o que é bom, você pode usar o modo manual conforme gosto. Você não quer mais? Você segura a borboleta de troca ascendente e aí desliga o modo manual, volta pro D. Cara, realmente um carro muito bom de tocada, muito, muito bom mesmo. E isso tudo também entregando um consumo muito bom. Então, os carros da frota da Volkswagen são sempre abastecidos com álcool, e é assim que a gente testou o Nivus também. Em trânsito pesado, então ali realmente ruas bem congestionadas, avenidas com muitos semáforos, aquela coisa bem São Paulo, 5 horas da tarde, pode esperar números aí na faixa dos 6,5 km por litro. Com o trânsito médio, então a gente está falando de avenidas de 50, 60, semáforo aqui, algumas interrupções, mas nada muito grave, pode esperar números na faixa dos 9 km por litro. Chegando até 15 com o trânsito urbano livre. Então, por exemplo, sábado de manhã, bem cedo, 7 horas, avenidas de 50, 60, chegando aos 20 km por litro em vias expressas, e andando na estrada, na faixa ali dos 100, 110 km por hora, pode esperar números na faixa dos 15 km por litro. Então, é um consumo que eu considero muito bom para as características do carro, para o desempenho que ele entrega. Enfim, um carro muito bom, seja para usar na cidade, para a estrada gastando pouco, ou para quando você quiser brincar um pouquinho mais com ele.
Vamos então aos pontos positivos e negativos aqui do Nivus, começando pelo que ele faz de bem e muito bem. A gente tem 3 pontos super tradicionais aqui das nossas avaliações de Volkswagen. Primeiro deles, melhor dizendo, ergonomia. Carro perfeito de se sentar. Não tem nem muito o que me alongar, mas seja você alto, baixo, magro, gordo, é muito fácil você se encontrar aqui no Nivus. Segundo ponto positivo é a segurança. Você ainda encontra aqui um bom pacote de assistência à condução com uma boa estrutura. Então um carro que está envelhecendo muito bem nesse sentido e continua muito bem avaliado mesmo diante de protocolos mais rígidos do Latin NCAP. Terceiro ponto positivo é a sua dirigibilidade. Você tem um motor aqui que puxa o carro muito bem, com consumo muito correto, você tem um acerto de suspensão que é ótimo, você tem um isolamento geral que é muito positivo, enfim, um carro fácil de você passar horas a fio dirigindo sem se cansar. Mas, falando em dirigibilidade, a gente tem um ponto negativo que são pequenos detalhes relacionados à calibração do câmbio. Então você tem um creeping que é um pouquinho forte em algumas situações. Em trânsito urbano não incomoda, mas em pequenas manobras de garagem ainda exige um pouco de atenção. Muito melhor do que era antes, mas ainda exige. Você tem aquela questão do delay do acelerador, que não é motivo para todo esse pavor que muita gente enxerga, mas é algo que de fato existe e chama atenção, para deixar claro, não só no Nivus, mas em todos os carros que a gente tem fabricados no Brasil hoje aqui em dia. E a gente tem também uma questão que é muito detalhe do detalhe, que acho que só quem é mais entusiasta vai reparar, que é a ausência da aceleração interina em algumas reduções. Então de quinta para quarta, para terceira, para segunda, vem tudo muito bem. Ou seja, a rotação do motor é bem casada para a redução não ter tranco e nem dano ao câmbio. Mas de segunda para primeira, geralmente vem aquele tranco chato, aquela variação. E aqui eu preciso deixar claro, estou falando de situações mais extremas, reduções mais forçadas. Não estou falando que esse câmbio dá tranco em situações normais, não é isso. São situações específicas de reduções mais intensas. Segundo ponto negativo aqui é seu espaço. É um carro pequeno? Não. É um carro desconfortável? Não. Mas nessa faixa de preço aí dos 140, 150 mil reais, você tem algumas opções de SUV que entregam um bom espaço, como as versões de entrada de Tracker, de Creta, de Kicks e Fastback. Ou seja, aqui você vai bem? Vai. Mas se você realmente precisa de muito espaço, tem outros carros que vão te atender melhor nisso. E eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui também. São pequenos pontos que acabam sendo detalhes, bem no detalhe mesmo, diante de um pacote que é muito sólido, um pacote que é muito convincente, um carro que agrada bastante. Então seus pontos positivos são muito mais significativos do que esses pequenos pontos negativos, que passam basicamente por detalhes de calibração e heranças de um projeto que nasceu para um hatch compacto. Voltando então ao questionamento lá do começo do vídeo, o Nivus é só uma carinha bonita? Não. Ele é a carinha bonita, ele é a carroceria que está na moda, mas ele ainda entrega algo que, eu não digo que é raro nessa categoria, mas ele ainda entrega uma dirigibilidade que é sim diferenciada dentro dessa categoria. Você tem carros muito bons de dirigir entre os SUVs compactos. O próprio T-Cross e o Renegade são os meus 2 SUVs compactos favoritos no mercado de hoje, né? Olhando para essa faixa um pouquinho mais acima. Mas nem eles e nenhum outro vai entregar a vivacidade, a alegria ao dirigir que o Nivus entrega. Isso tudo é fruto de uma combinação muito interessante de uma suspensão que é muito bem acertada, que te traz uma tranquilidade em relação ao vão livre, um comportamento que é exemplar, uma posição de dirigir que é mais baixa, uma ergonomia muito bem acertada, um equilíbrio muito bom entre consumo e desempenho. Enfim, são características que muitas pessoas ainda buscam, especialmente aqueles que estão órfãos dos hatches médios, por exemplo. Então aqui realmente a gente tem muitas boas características de hatches e muitas boas características de SUVs. É um carro barato? Não.
a 148 mil, que é o preço exatamente desse carro aqui, poxa, dá para levar para casa uma versão topo de linha de Polo HB20 208 e ainda ficar com troco. Dá para chegar bem perto de um Pulse Abarth. Mas aqui você tem ainda um pacote que é muito relevante nessa categoria quando você olha para seus concorrentes diretos. Se você quer pagar menos do que isso, ou você vai para um hatch compacto, como eu falei, ou para as versões pé de boi, PCD, de SUVs compactos como o T-Cross Sense, o Renegade Sem Nome e o Kicks Play, que são carros que nem de longe vão te entregar todo esse prazer ao dirigir. Então ele tá caro, tudo tá caro, mas ele ainda assim está bem colocado no mercado, o que justifica o seu sucesso ao longo de todos esses anos. E, para quem acha que ele está muito caro e fora do seu bolso, é muito positivo que um Nivus usado, 2021 em diante, ele vai te entregar uma experiência parecida e você pode encontrar por preços mais atraentes. Eu acho que isso é muito significativo, porque indica que o carro está envelhecendo muito bem. Especialmente agora que o Polo a gente sabe que está mais para as últimas, o Terra está vindo aí, e a linha Nivus está mais completa do que nunca, com Sense GTS, é um carro que segue ainda bastante recomendável para quem está buscando um algo a mais dentro da linha Volkswagen, mas acho o T-Cross talvez muito tradicional. E assim encerramos a nossa avaliação aqui do Nivus Comfortline. Nós temos outras avaliações do Nivus também, pré-facelift, Highline, teste de estrada do Highline, Comfortline. Temos outras avaliações de diversos SUVs dessa categoria aqui. Deixe a sua curtida, se inscrevam e muito importante, a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia com mais um vídeo aqui no Drive On. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.